Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Muito bem-vindos à nossa live. Muito bacana fazer essa live com vocês. Vão avisando aí quem tá chegando. Informa pra gente se o som tá legal, se tá bom. Muito boa noite, eu sou a Daniela Galo da SH Talentos. Nós vamos falar um pouquinho aí com vocês sobre habilidades, características aí do mercado de trabalho. E enquanto a nossa convidada Irani Dutra entra aí com a gente na nossa live, ela já está se preparando. Conta pra gente se o som tá bom, se a imagem tá boa. Vamos ver, Irani tá entrando. Enquanto isso, pessoal, também peço para vocês, o som tá baixo, estão falando que o som tá baixo, tá melhor agora, o som tá melhor. Vão falando aí nos comentários. Enquanto também a Irani entra, vou pedir para vocês colocarem a cidade de onde vocês estão falando. É importante a gente saber aí de onde vocês estão. Irani, Olá, Dani, boa noite, tudo bem? tudo bem? Você? Tudo certo? Tá me escutando bem? Eu estou, perfeito. E você, me escuta bem? Sim, sim. Vamos perguntar aí pro pessoal. Olha, tem gente de Goiânia, que legal, hein? Que Vamos lá. legal. Para o pessoal colocar de onde eles estão falando. Olha lá, meu irmão entrando. Isso. Ricardo, Ah, é? Galo Ricardo, é isso? É seu irmão? acabou de entrar. Muito bem. Dani, só pergunta assim pro pessoal, né? Se eles falarem sim aí, se Dani tá escutando, Irani tá escutando, se eles estão escutando bem, para dizer um sim aí no vídeo. Vamos ver. Isso aí, Vamos ver vamos se eles. comentando, pessoal. É importante aí no começo a gente alinhar o som para ver se vocês estão escutando bem. Isso. Acho que sim. Bom, sei que o pessoal está entrando. É importante colocar as cidades aí para a gente. Muito obrigada novamente por estarem aqui. Itaberaí, é o pessoal de Itaberaí também, Goiás. Muito bom. Vamos ver quem mais aqui estão escrevendo. Pessoal, aproveita e usa aí o aviãozinho para convidar a galera, né? E também apertar o coraçãozinho. Um monte de coraçãozinho aí para liberar aí pra gente. Marcinha, minha amiga, entrando também. Obrigada, Márcia, pela presença aí na live. Isso aí, manda o aviãozinho para todo mundo, porque essa live vai ser de bastante conteúdo, bastante dicas. Isso. Esse post, ó, Jundiaí, Ah, tem Marcinha, gente de Jundiaí? Opa! Opa! vai ser de Muito bastante bem. conteúdo. Então, gratidão mais uma vez por estarem presentes. Bom, então, como já estamos aqui, vamos iniciar. Fizemos uma pauta, aqui, né, um roteiro bem estruturado para que a gente não se perca. Mas antes de tudo isso, eu gostaria que a Irani se apresentasse e aceitou fazer essa live com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, Dani. Uma parceria, a Barão Invenções também entrando aí com a gente. Obrigada. Irani, se apresenta para o pessoal, fala quem você é, o que você faz. É bem importante Ok. o pessoal saber sobre você. Ok, então. Boa noite, então, Dani. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Bom, então, eu sou a Irani Dutra, eu sou aqui de Jundiaí, conheci a Dani num grupo de networking, né, Dani? E é o seguinte, eu sou engenheira de formação, trabalhei mais de 33 anos aí, e depois eu fui desligada no mercado numa crise como não tão forte quanto essa crise que estamos agora. E eu resolvi me reinventar, sabe, Dani? Eu falei assim, eu não quero continuar, não vou procurar assim o mesmo tipo de trabalho que eu fazia, né? E aí eu resolvi, né? Na verdade, eu fui estudar primeiro para auditor fiscal e depois eu resolvi fazer coaching, descobri o coaching. Na verdade, o coaching me descobriu
E eu fiz Life Coaching pela Awaken, um americano veio aqui no Brasil e eu tive um curso. Depois eu gostei muito, aí eu falei assim, o meu negócio é coach de carreira. Me especializei no Instituto Maurício Sampaio de coach de carreira e aí vai indo, a gente vai fazendo vários cursos, imersões e também eu fiz um curso, eu sou profissional certificada do jogo da descoberta, que é uma forma muito legal de a gente descobrir o perfil comportamental DISC, mas de uma forma gamificada. Então foi assim muito legal. E aí eu sou também líder da Mulheres que Decidem, sempre aí ativista aí nas coisas, trabalho, estou aí com você também na ADJ, né, a Agência de Desenvolvimento de Jundiaí Região, e nós queremos contribuir com o crescimento dos jovens, tanto em Jundiaí, mas do Brasil inteiro, né? Eu sei que a matriz da SH está em Goiânia, né? Mas também tem a parte aqui de Jundiaí Região, e que o negócio é esse. Agora os estagiários estão em alta, né? Com certeza. Então, vamos ajudar essa galera aí, vendo né, o melhor caminho aí para eles seguirem. Legal, sim, esse é o objetivo, né? Então, essa live é de bastante conteúdo, né? Trazer aí um pouco dessa experiência da Irani de muito tempo, essa formação dela, direcionamento aí para os jovens. Marícia, linda, obrigada por ter entrado aqui na live. Estou vendo aqui o pessoal entrando, muito bom. Bom, a Irani então já fez a apresentação. Então, para quem está entrando, né, o tema da nossa live quais habilidades os jovens eles precisam se atentar para esse novo normal. Então, para quem está entrando agora, esse é o título da nossa live. Nós organizamos aqui um roteiro, como eu havia comentado. Então, assim, pessoal, quem puder, pega papel, caneta. Essas lives estão sendo muito ricas, né? Porque, de fato, tem bastante conteúdo e a gente tem que aproveitar esse momento, né? Estamos em casa, é um momento de reciclagem, de realmente ver o novo, se ressignificar, se reinventar. Então, é um grande momento. Então, peguem aí papel, caneta, vamos compartilhar bastante dicas, anotem para que depois vocês possam estudar e, de fato, colocar em prática. Porque também não adianta a gente ver um monte de conteúdo e não colocar em prática, tá bom? Bom, e aí, já que eu falei do título da nossa live, né, Irani, desse novo normal, o que é tanto esse novo normal que muita gente a gente comenta e fala, mas o que é isso? Será que você está falando alguma coisa errada? Você escreveu errado? O que é esse novo normal, né? Então, até explicando um pouquinho, de uma maneira muito simples, esse novo normal é uma reconfiguração, né, da sociedade após um momento de crise, né, principalmente essa crise sanitária que nós estamos vivendo, que é o Covid. Então, depois que tudo isso passar, vai ser um novo normal. O mundo mudou e será outras coisas, né? E aí, Irani, eu te trago isso, né? Quais são essas habilidades, né, que os jovens eles precisam estar atentos, eles precisam realmente se ligar, né? Estar ligados. A gente sabe que os jovens, ele está na internet o tempo inteiro, ele está conectado. Mas será que ele está conectado com a coisa certa? Né? Será que ele está vendo realmente as coisas certas? Que vão ajudar ele lá na frente, no futuro, para que ele tenha realmente sucesso, que ele entre, né, numa boa empresa, ou que ele tenha aí um espírito de dono, empreendedor, para montar o seu próprio negócio. Então, assim, como que você enxerga aí esse novo normal? Quais são esses insights que a gente precisa trazer para eles e o que as empresas, de fato, esperam deles? Então, Dani, nós estamos vivendo assim um negócio jamais imaginado, né? Um isolamento social causado pelo Covid, né? Que devastou, é um tsunami que devastou a humanidade, né? Na verdade. Então, como contornar isso, né? Na verdade, a gente tem que se diferenciar, né, para conseguir alguma coisa. Antes, eu já via muita dificuldade de alguns jovens de conseguir oportunidades de trabalho. Mas uma coisa que a gente tem visto, embora as empresas precisem, eles até querem estagiários e trainees, as empresas, pelo lado delas, elas dizem que os jovens estão despreparados.
Mas o que significa os jovens estarem despreparados, né? Não é porque ele não. Vamos supor se é um jovem do ensino médio, ou um que está até na faculdade ou procurando um estágio e está nos últimos anos da faculdade. Não os jovens, eles estão se preparando tecnicamente, né? Então, fazendo um curso, ou medicina, ou engenharia, ou enfim, um curso, né, que eles escolheram e às vezes nem escolheram certo, porque a gente sabe de estatística do MEC que a maioria dos jovens na faculdade, no primeiro e segundo ano, eles param a faculdade. Por quê? Porque fizeram escolhas erradas, né? Porque não era nada daquilo, foi alguém falou que era para fazer isso, ou os pais influenciaram de alguma maneira. Então já começa que na faculdade, 50% é desprezado das faculdades, segundo o ministro da Educação. O que eles fizeram, né? Então, o jovem nem está se formando. A gente poderia ter o dobro dos jovens que se formam hoje, mas as pessoas não estão se formando. E outra coisa, uma das coisas muito importantes que as empresas levam em consideração são os soft skills, não tanto os hard skills. O que são os hard skills? É aquele conhecimento que você adquiriu na faculdade, é um curso de idiomas, são vários cursos assim que você faz e que isso a gente sempre acostumou. Você é inteligente, ou você tem o QI, você é contratado pelo QI, né? Porque você tem uma boa faculdade, você fez a melhor faculdade, tarari. Mas o que pesa muito hoje são os comportamentos. As empresas eles falam que é mais fácil contratar uma pessoa pelo comportamento do que é o coeficiente de inteligência emocional, né? O QE, do que o QI. Então, muitos falam assim, nós contratamos pelo QI, mas demitimos pelo QE. Porque o mais importante, e essa relação, Dani, às vezes as pessoas não levam assim em consideração. Imagina, vou fazer uma faculdade e vou entrar. A relação é assim, as hard skills, que são a faculdade, essas coisas, são 10% só se você for fazer um ranking de 0 a 100. 90% são os soft skills. O que eles dizem é que se você tem os soft skills, é muito mais fácil depois você desenvolver a pessoa para um curso, uma hard skills que é necessária, do que pegar um cara super inteligente e mudar o comportamento dele. Hoje o comportamento é mais importante. E nós estamos vivendo num mundo complexo agora, né? Nós tivemos lá a era agrícola, a era industrial, né? A era digital, já passamos da era digital. Nós estamos numa era pós-digital e, na verdade, é uma era complexa. Mais complexo do que isso, do que nós estamos vivendo, o que as empresas querem do jovem? Que pessoas, né, que resolvam os problemas da empresa. Então, primeira coisa que você vai chegar, se você vai chegar numa entrevista, se um jovem vai chegar numa entrevista, eles vão perguntar, por que eu deveria te contratar? Se você não tiver essa resposta na ponta da língua, tá fora. E o porquê eu deveria te contratar não quer dizer que você... é porque eu estou desempregado, é porque eu quero trabalhar, porque eu preciso... A empresa não quer saber disso, nenhuma empresa quer saber disso. Ela quer saber o que você resolve, né? O que você faz, qual é a habilidade que você tem, né? Então, eles querem sim algumas habilidades, mas a primeira coisa a pessoa precisa saber quem ela é, né? O ponto inicial. Né? Então, se uma pessoa vai assim para uma entrevista, por exemplo, primeira coisa, ela sabe qual é a empresa que ela está indo? Outra coisa, serve qualquer coisa? Outro dia eu tive um rapaz como você pode até falar com mais propriedade, ele terminou o segundo grau, ele não tinha ideia nenhuma de que faculdade fazer e queria trabalhar a qualquer custo. Eu preciso ajudar na minha casa. Tá, você quer qualquer coisa? Sim, eu quero qualquer coisa. Eu dei um choque para ele. Eu falei assim, olha, tem vaga de coveiro. Fui assim, e você sabe, o menino ficou branco assim, né? Você quer qualquer coisa? Para quem não sabe o que quer, qualquer coisa serve, né? E hoje, né, não menosprezando nada da vaga de coveiro, mas hoje está em alta, né? E alta no mundo inteiro, certo? Mas aí eu comecei a questionar ele, isso interessa para você? Interessa você fazer qualquer coisa? Tem vaga aí disponível já.
Você vai depois ter a sua namorada, você vai ter orgulho de dizer para sua namorada que você está trabalhando nisso? Então, tem pessoas que começam, não têm sonhos, não têm planejamento, não sabem de nada. O que que você quer ser? Ah, não sei. E também não quer pensar. Tem coisas que a gente tem que refletir e a gente tem que investigar. Então, numa empresa, se você não tem sonho, se você não tem nada, o que que você está fazendo aqui? Tipo assim, né? Então tem gente que às vezes fala assim, ah, Irani, eu estou um ano procurando coisa e não consigo nada. Aí você começa a fazer algumas perguntas, né? Mas o que que você quer ser? Quem que você quer ser? Quem que você se imagina daqui a uns anos? Que empresa que você quer entrar? Porque quando você tem uma meta, um objetivo, você fala assim, não, eu quero entrar na Nestlé, eu quero entrar num cargo tal, né? Ele se prepara, mas para entrar tem que se preparar em todos os sentidos, né? Eu não sei aí como são as coisas, mas eu vejo assim muitas empresas que falam que existem até problemas de erros de português, né? Que as pessoas, mas por quê? Falta de leitura, não gosta, tá uma geração digital, geração imediatista, que quer olhar, quer resolver tudo muito rapidamente, mas não tem paciência para ler um livro, tem que resolver agora. E para você se destacar, para você conseguir alguma coisa, você realmente tem que se preparar. Se preparar e se preparar adequadamente, são várias coisas. É um preparo como se fosse um outro preparo para fazer uma prova na faculdade, né? Porque você vai passar. Só que os desafios aumentaram, né, Dani? Porque agora, Muito maior, né? na época digital, você tem que se preparar. Primeiro, as entrevistas não estão sendo feitas pessoalmente, Tudo online. né? Tudo online. Os currículos, embora né, não tem mais aquele negócio de você enviar tanto por e-mail, tem currículo que estão pedindo vídeo currículo. Por quê? Eles querem ver a tua capacidade de comunicação. Hoje, comunicação é uma habilidade fortíssima. Você tem que saber se expressar, você tem que saber definir a sua ideia, defender a sua ideia, né? Você tem que saber vender, é meio que, né, vender uma ideia. Falar, não, eu não vou trabalhar para vendedor, mas não interessa o cargo que você vai fazer. Na hora de uma entrevista, você está vendendo uma imagem, está vendendo quem é você, né? Então, é muito importante você se preparar, mas não para falar o que você quer, para falar a linguagem dos recrutadores, né? Isso que é o mais importante. Você sabe, Dani, fazendo um parênteses, ontem eu vi uma entrevista fantástica do presidente da Oracle do Brasil, o Rodrigo Galvão. E ele mencionou na live dele que na Oracle eles têm um programa que a pessoa ela se inscreve para trabalhar lá, só que ela é um sistema onde a pessoa ela só fala sobre ela. Os recrutadores, eles não enxergam a pessoa. Então, ele entra e fala, né? O porquê que eu quero trabalhar aqui, o porquê que eu quero essa vaga, qual é o meu propósito. E ele conversa com o sistema e sem mostrar o rosto, né? E com isso, no momento ali estão os recrutadores, como você falou de comunicação, eu lembrei disso. Como você pode ter uma força na sua comunicação, na sua voz, na sua postura, porque a maneira como a pessoa ali está falando, o recrutador ele pode apertar um botão, como, por exemplo, lá o The Voice, né? Quando vem a pessoa cantar, é onde vira a cadeira. E é exatamente isso. Quando a pessoa começa a falar sobre ela, o que ela quer, o propósito e por que ela quer trabalhar naquela empresa, o recrutador aperta o botão e realmente vira a cadeira. E ele automaticamente já entra para o processo seletivo. Então, eu achei isso fantástico, porque a pessoa, ela não vê você, ela não vê o seu rosto, ela não, né, não tem, eles respeitam muito, né, a diversidade. Então, quer dizer, a idade, não é isso? Então, a assim, idade, a cor, porque às vezes para não ter o preconceito. Exatamente. Então, eles respeitam e eles não vão pela aparência da pessoa, né? Eles vão ali pela como a pessoa está falando. Porque a gente sabe que o nosso tom de voz, ele altera e ele muda muita coisa. Ele faz a diferença quando você tem um tom de voz diferenciado, né? Sim. Então, eu achei isso super interessante. Quando você falou de comunicação, eu lembrei disso.
E você vê como as empresas, elas estão cada vez mais olhando essa parte, como você disse, do soft skills, que faz parte a comunicação, o comportamento, a postura, e também respeitando todas as adversidades, né, idade, gênero, enfim. Então, é uma tendência. E a tecnologia cada vez mais. Porque eles apertam o botão, né? É tudo pela tecnologia. Isso, é tudo a inteligência artificial, né? Que eles estão utilizando. É isso aí. Então, tudo, as pessoas precisam estar preparadas. E isso, Dani, você não está falando, por exemplo, na Oracle, não é só estagiário. Tudo bem que eles trabalham com jovens, tá, mas não é só estagiário, mesmo porque esse sistema é para qualquer idade, ele não tem, né? Mas, claro, no tom de voz, você vai estar transmitindo, né? Quem é você, né? Aquilo que você sabe, né, da empresa. E tem aquelas perguntas-chave que vocês, como o recrutamento, né, tem até elencado com mais propriedade aí, né? Na verdade, é um preparo. As pessoas precisam se preparar, precisam estudar mesmo. Não adianta simplesmente, vou mandar um currículo e tal ali. E outra, hoje as empresas procuram muito pelo LinkedIn também. Né? O negócio é via LinkedIn. Então, será que você já avaliou o seu LinkedIn? O teu LinkedIn, ele tá com todas as informações? Aí fala assim, mas eu não tenho experiência em nada. Mas as empresas gostam muito quando você, por exemplo, você não tem experiência, você está saindo do ensino médio ou de uma faculdade e não tem experiência nenhuma, mas você trabalhou como voluntário em alguma coisa. Então, eles gostam muito da proatividade, né, que você chegue lá, que você demonstre, né, essa proatividade, essa vontade de fazer, esse é como se fosse o dono da empresa, né? Fala assim, eu estou aqui para o que der e vier, né? Eu não vou simplesmente chegar e entrar, bater o cartão ou cumprir aquele horário e ir embora, ficar esperando o horário, né? Então, não é isso que as empresas querem, né? E agora, com esse negócio do Covid, com tantas pessoas, né, perdendo oportunidade, eu não tenho dúvida que as empresas, elas vão potencializar a parte de tecnologia. Não tem como. A tecnologia vai cada vez mais ser potencializada. Então, qual é a diferença que você pode fazer? E nisso, você tem que fazer a parte, né, humanizar, né, a tecnologia também tem que humanizar, mas tenha certeza que várias profissões, como já vem sendo falado isso, várias profissões vão desaparecer e outras vão surgir, outras que a gente nem sabe. E hoje, como é que você sabe se você vai adequar uma profissão que nem existe, sei lá, daqui a um ano? É você sabendo quem é você, quais são as suas características, quais são as suas habilidades, quais são os seus pontos fortes, né? Quais são os seus medos e ver quais são as profissões mais compatíveis. Então, a gente consegue analisar isso quando você faz um estudo mais profundo, né, de autoconhecimento. Né? Então... Você pode falar até com mais propriedade, como as pessoas têm dificuldade de falarem sobre si mesmo. Né? Então, você faz uma entrevista, a pessoa fala, quem é você? Né? Quem é você? Qual é o seu ponto forte? Né? A gente, às vezes, tem aquelas respostas tão automáticas, tão preparadas, mas não é isso que os recrutadores eles querem ouvir. Né? Na verdade, o recrutador ele quer cada vez mais, pela quantidade de pessoas que eles recebem, de banco de dados, de pessoas ali se cadastrando para uma vaga, eles querem que a pessoa seja o mais autêntica possível. E que tenha um diferencial, porque se você é igual a todo mundo... É isso aí. Né? Então, é isso que eu ia até chegar nesse assunto com você, né? Que você mencionou, que antecipou. O diferencial. Porque, às vezes, o recrutador fala assim, mas qual é o seu diferencial? Por que eu tenho que te contratar, né, para essa vaga? E aí, o que esses jovens, né, olhando essa sua visão de coach, a sua vivência, o que esses jovens, como que a gente tem que drivar esses jovens para que eles deem uma resposta, mas não tão automática, né? Que eles dêem uma resposta autêntica e realmente coloque o valor que ele tem para aquela vaga de emprego que ele está conquistando. Bom, primeira coisa, ele tem que entender, né, a empresa que ele está indo. Às vezes tem pessoas que vão para uma entrevista, ou essa entrevista pode ser online ou não, como a gente está fazendo aqui, né? Mas ela não sabe nem o que a empresa faz.
quais são os produtos que ela tem. Nem pesquisou antes. Gente, isso é fundamental. Pesquisar o que a empresa é, como que eles se comportam, qual é o time que tem, né? Vasculha lá, se você tem um LinkedIn bacana, você consegue ir na empresa e consegue saber quais são as pessoas que estão lá. Como que elas falam, o que que elas agem, o que que eles postam, né? Você tem que estar por dentro daquilo, você tem que, na verdade, estudar, é aquilo, você tem que se preparar também. Porque, na verdade, o que que a empresa quer de você? Que você resolva os problemas dela, né? Ela não vai contratar uma pessoa só para ficar lá bonitinho numa cadeira tal, que hoje nem tem isso, com o negócio do home office também tem que se preparar para isso, né? Então, o que que você resolve? Essa é a pergunta importante. Se você não sabe nem o que a empresa faz, se ela faz carro ou se ela faz, sei lá, uma outra coisa, como é que você pode falar assim, né? Então, tem que se preparar, ver quais são as necessidades. Por que será que eles estão contratando essa vaga? Qual é a área, né? Se é uma área financeira, eles devem estar com uma dificuldade financeira, né? Como que você pode agregar valor? A ideia é que você possa agregar valor. E nisso que tem as habilidades, né? Bom, primeiro você ter a proatividade, entender qual que é o problema, entender a empresa, entender qual que é o problema, ter proatividade, demonstrar que você está ali, olha, eu quero ajudar a empresa, eu quero não só crescer, o crescimento é natural também da pessoa, né? Mas que ela possa crescer junto com a empresa. Mas ela tem que demonstrar isso, tem que demonstrar a proatividade, olha. Eu sei que vocês trabalham com tal material e eu acredito que eu posso somar no time, né? Então tem que ter assim, as empresas, o que elas querem, que a gente vê, assim, todo mundo falando. Bom, primeiro, pessoas que se adaptem à situação. Você está preparado para se adaptar? Né? Você está preparado para trabalhar de uma maneira diferente da qual você nunca trabalhou? Né? Então, adaptabilidade, flexibilidade, né? Então, não ser tão rígido, então, sabe, cumprir assim algumas coisas. Então, a proatividade, saber, né? Então, é isso, tem que estar motivado, não pode ser assim, né? Um cara morto, chega lá, né? Já dá tristeza só de ver, né? Tem que ser, né? Tem que ser ativo, é a boa comunicação, falar que está interessado. Não estou aqui só para preencher uma vaga, eu estou interessado nisso, eu quero somar, eu quero ser o dono, porque quando você é dono de um negócio, é a mesma coisa, por exemplo, você é dono de um carro, você vai lá, você cuida, né? Você abastece, você limpa, você cuida. Então é um espírito de dono que eles falam, né? Que é bem ser o empreendedor. É como se você fosse o dono da empresa. Se você estivesse no lugar do dono, o que você faria? Na verdade é isso. É isso que as empresas esperam, né? Dos jovens. Então, tá sempre motivado, né, a realizar as coisas. Você está motivado? Ah, e ter assim, a proatividade, não ficar esperando uma ordem de comando. Ah, eu vou esperar por uma ordem de comando. Ninguém passou nada, então eu não vou fazer nada. Não, terminou um serviço, vai lá e fala, eu posso, o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Mesmo que não seja exatamente da tua área. Né? E ser flexível de também poder entender, porque quando você entende mais setores do local, da empresa, você pode ser mais flexível e você pode entender por que que eles estão me dando esse trabalho, né? Qual é a conexão que tem, porque tudo é um trabalho em equipe. A empresa não vive de pessoas isoladas, né? Então, tudo é um trabalho em equipe, você tem que estar assim. Trabalho em equipe também é uma habilidade, né? Porque tem pessoas que gostam de trabalhar ali no seu quietinho, tudo também tem a ver com perfil comportamental, sabe, Dani? Tem pessoas que nasceram para trabalhar assim, ficar lá fazendo planilha, ficar atrás de planilha, e fica, às vezes, com o fone no ouvido e não conversa com ninguém. Analítico, né? Mas, o analítico, exatamente. Mas existem funções que você também precisa se comunicar. Que às vezes a pessoa é tão assim focada naquilo que faz, acha que aquilo que ela está fazendo está certo, não tem escutativa para outras pessoas. Empatia também é uma coisa importante, né? Desenvolver. Isso daí, Dani, é uma coisa que tem que ser desenvolvida. Primeiro, precisa saber, né? Precisa compreender, precisa saber quem é você para ver quais são os pontos que você precisa desenvolver. Na verdade, é isso. Estou falando demais, né? Não, Mas você muito vai me bom. parando aí. É muito bom. Eu acho que até com tudo isso, né, que a gente tem falado aqui, até uma pessoa que está na live aqui, que é deixa eu ver aqui, acho que é Hub Seguros Benefícios,
E ele coloca Aham. exatamente aqui pra gente, ele colocou no comentário, né? Alinhamento entre valores pessoais com os valores da empresa, que é fundamental. Eu acho que tudo isso Uhum. tem a ver, né, com esse comentário também que ele Sim. colocou, até mesmo porque ele mencionou e eu quis ler esse comentário. Então, a gente tem que estar Sim. sempre ligado, né? Tem que estar sempre Uhum. ligado no que a empresa realmente espera da gente, não ficar lá sentado esperando o que vem, mas realmente ter a proatividade. E a Aham. gente vê que cada vez mais é isso, né, Irani? Se você não tem proatividade, você tá Uhum. fora, né? Você tá É, fora, tá porque fora. não dá para você contratar uma pessoa para ficar ali, né, sentado e Só não cumprindo horário. cumprindo Não, horário, não é mais o objetivo, não, né? não é. Então isso é muito interessante, né? Tô vendo aqui até os outros comentários, até dando uma pausa, que a Márcia comenta, né? Que é onde o marido dela trabalha, a seleção é feita desse modo, exatamente, né? A Márcia comentou que é o que a gente está comentando. Tem aqui, agora até fazendo uma pausa, tem algumas perguntas que o pessoal foi Uhum. colocando. Eu tô dando Tá. uma olhadinha aqui, pessoal, para ver se a gente consegue responder. Vamos lá. Tema relevante atual. Aqui estão perguntando como devo. Vamos ver aqui o perfil. RC Brenda. Como devo me apresentar em entrevista de estágio? Né? Então, até fazendo uma pausa, acho que é bem interessante, que é bem o nosso público. Brenda, aqui eu vou te responder de uma maneira muito direta, né? O que a gente precisa, o que o recrutador vê é autenticidade, transparência e brilho nos olhos, né? Se você tem uma vaga, você se candidatou para uma vaga, você foi escolhida aí no processo para ir para as entrevistas, você precisa ter esses três pontos, né? A gente sempre fala o autêntico, porque você precisa ser o mais transparente possível, porque a gente não consegue se manter por muito tempo no modo adaptável, né? A gente Uhum. não consegue, você consegue por um período de tempo, mas ele não se sustenta. Então você precisa ser o mais Exato. natural possível, né, Irani? Até isso, Sim. até uma visão mais aí de coach mesmo. Outra Aham. coisa, sempre falar a verdade, né? Isso é uma coisa Isso. que a gente está no dia a dia, isso pega muito. Então tem que falar a verdade, tem que falar sobre você, você tem que falar ali o seu propósito, que é o que a gente já mencionou, o que, que você realmente quer daquela empresa, né? O estudar e tudo isso que a Irani mencionou. E outra coisa, né? Pergunte, sempre pergunte, né? Pergunte sobre aquela vaga, pergunte os detalhes, o que, que você vai fazer, né? Tenha uma comunicação muito direta com o seu líder, né? O seu futuro líder, porque a pessoa ali que está te entrevistando, quando você passa por uma agência, você vai lá na empresa fazer entrevista já com o seu líder, né? Então tenha uma transparência, pergunte, né? Porque às vezes a pessoa chega lá na entrevista, ela tá tão nervosa que a gente entende, né? É normal isso. Eu comecei como estagiária, então é Eu super também. normal você ficar nervosa, né? Ou bater o nervosismo, mas tenta se conter e passar a forma mais natural possível, porque quando a gente é natural, as coisas fluem muito bem, né? Quando a gente é verdadeiro, as coisas fluem. Você não precisa ficar arrumando informações, ficar pensando muito para responder. Você realmente passa o natural, né? Focar na entrevista, né? Chega lá na entrevista, desliga o celular. O pessoal chega para entrevista e o celular começa a tocar, né? Qual pessoa que vai te dar atenção com o celular tocando? Então já desliga o É, celular. Aquele momento é entre você e a empresa e acabou. Você está concorrendo àquela vaga com várias pessoas. Então você tem que mostrar que você realmente está afim, né? Se você não exatamente. mostra, você vai ser mais um no meio daquele monte de gente, né? Uma outra Aham. coisa também é o seu entusiasmo. Mostra que você quer, gente, sorriso no rosto, né? As pessoas chegam Exatamente. para entrevista que ela
coisa, né, triste. Não, eu tô aqui buscando um emprego, mas eu tô feliz, eu tô aqui, eu vim fazer acontecer, eu Aham. quero essa vaga para mim, né? Eu quero me desenvolver. Então a gente precisa ter esse brilho nos olhos, a gente tem que ter essa comunicação, né? E tudo de uma maneira muito natural, como eu falei. Não adianta a gente não consegue forçar nada, tem que ser tudo muito no o adaptável, ele é por um curto período. Então a gente tem que ser o mais natural possível. Né? E tem a Dani, eu já vi, consistência, né, Irani? E a consistência é, também que é importante, né? tem que ter Mantenha consistência. aquilo, Aham. exatamente. Inclusive, eu já tive, assim, numa reunião em que falaram de problema não é só, assim, estagiário, de cargo alto, que ele, assim, ele treinou para a entrevista, só que aí ele fez exatamente o que precisava para entrar. Só que aquele negócio que você falou que as pessoas não se sustentam, né? Não se sustenta mesmo, porque ele mostra, onde que ele mostra? É no comportamento. Então, se ele não entender quem ele é, também não adianta ficar fingindo, né? Porque você não consegue fingir por tanto tempo, né? Em breve a coisa vai aparecer. Então, você tem que ser autêntico. Mas, na verdade, as pessoas também, uma coisa, Dani, elas, normalmente quando você fala assim, quais os seus pontos fortes, normalmente as pessoas, se não se preparam, elas não vão falar os pontos fortes, porque vem na lembrança só os pontos fracos, né? Porque a gente tem uma tendência de lembrar, eu não posso, eu não aconteço, eu não fiz, mas, né, e não consegue. Mas se você tem pontos fracos, lembre-se que você tem pontos de melhoria também. E o importante é você reconhecer também isso, porque muitas empresas apoiam, né? Quando você fala que você reconhece que você tem um ponto fraco, ok, nós vamos te ajudar nisso. Mas existem algumas coisas também em relação à carreira que antes, por exemplo, a gente falava assim, a empresa tem um plano de carreira. Hoje isso não existe. O plano de carreira quem faz é a pessoa. Então não é, a empresa não é responsável. Ela pode até te ajudar no desenvolvimento, mas a pessoa é responsável. E se ela não souber quem ela quer ser, o que ela espera para o futuro, ela não tem como seguir, não tem um plano a seguir, vai à deriva, sabe? Qualquer Sim, caminho serve, deixa a vida me levar, Zeca Pagodinho. Então, isso é a pior coisa que pode ter, não pode. Ela tem que saber, eu quero ser isso, eu quero enxergar, eu quero ser, e de preferência o melhor, eu quero ser o melhor médico daqui tanto tempo, eu quero ser o melhor isso, sabe? Para você perseguir isso. Né? Hoje, quando nós estamos com esse negócio de tecnologia, tecnologia daqui, inglês pelo menos é fundamental, outra coisa que é fundamental. Mas eu fico vendo que a gente vê que as pessoas falam que até o português está difícil, né? Imagine o inglês. Então, a gente sabe que as empresas reclamam de jovens com erro de português. Agora, uma coisa também importante, Dani, não adianta a pessoa ser bonitinha lá na entrevista, porque os recrutadores vasculham todas as redes sociais. Então, exatamente. a melhor coisa que você pode fazer, pega o seu nome e digita lá no Google. No Google, quando você vai lá, Google, né, o seu nome completo, vai aparecer absolutamente tudo. Então não adianta você ser bonitinho para fazer entrevista ou ter um LinkedIn bonitinho, se na tua outra rede, no Instagram, no TikTok, eu sei lá o quê, você tá, né, pelas suas atitudes, você está demonstrando quem você é, né? Exatamente. Então não adianta, é aquele negócio que não se sustenta, esse negócio não é só ali na entrevista na hora, porque são vários fatores que estão sendo analisados, né? Exatamente. É. E às vezes as pessoas são descartadas já direto, Sim, né? sim, Pelo um comportamento que tem. Ah, tem um comportamento assim estranho no Facebook, ou no Instagram, ou no TikTok. Pô, esse comportamento não é isso que nós queremos para a nossa empresa. exatamente. E tem a ver com valores, tem que ver tudo isso também. Os valores da Exatamente. empresa e os valores da pessoa. Mas eu te pergunto, a, né? Pergunta aqui para a pessoa que está aí escutando. Você sabe quais são os seus valores? Você já parou para refletir? Também tem isso, porque de repente a pessoa não sabe nem. Porque os valores são coisas gritantes que a gente vem, desde a infância, né? A gente vem aprendendo e são coisas que ficam cravadas na gente. Então tem certos valores que você repudia. Né? Então, tem muitas pessoas, né, que vai trabalhar numa empresa, por exemplo, o negócio dela é vida saudável. Vai trabalhar numa empresa, né, que
né, tem bebidas alcoólicas ou cigarro, e é uma coisa que conflita com aquilo que são os valores essenciais dela, ela vai se sentir mal. Exatamente. Né? Então, tem muitos fatores, né? Sim, sim. Ela não De vai se fazer sustentar, coisas. né? Ela não Não vai vai se conseguir sustentar. ficar naquele Não, ambiente de não trabalho. vai. Então, mas Dani, olha só, existe a pesquisa do Gallup que fala mais de 80% dos profissionais estão infelizes naquilo que fazem. Muita gente trabalha porque tudo bem, precisa de dinheiro, precisa, né, se manter, Se né? manter, Mas não está feliz naquilo que faz. Mas também tem muitos que ficam ali acomodados naquela situação. Tá, você não está feliz, segunda-feira é uma droga, porque esse é o discurso, né? Ai, que saco, segunda-feira, né? Domingo já começa a ter o chilique, né? Ou Exatamente. sexta-feira, sextou. Essas pessoas que falam muito, né? Sim. Até que enfim chegou sexta-feira, É porque não está feliz, né? é Exatamente. porque não está feliz. Esse aí é um... Indiretamente está falando, né? Esse aí é um hashtag fica a dica, né, Irani? Para os jovens, Não coloca principalmente, sextou. porque é isso, sextou, ai, de segunda, ô céu, ó mar, ó terra, assim, assim, você já vê, se alguém lá da sua empresa vê isso, já é um ponto que, opa, vamos ficar de olho, porque E alguma eles coisa tá vasculham errada. as redes, Dani, não tem Tudo, como. Eles vasculham as redes, não tem exatamente. como. Bom, hoje a tecnologia está aí para isso, né, Irani? Bom, então, assim, até para a gente fazer Que horas? né, um resumo, a gente tem que estar de olho aqui na hora, o papo tá bom, Uhum. mas, bom, esses soft skills, então, a gente viu que eles são fundamentais hoje em dia, né, que foi o que a Irani comentou aí, que é a parte mais comportamental. O técnico a gente sabe, né, o técnico a gente vai estudar, mas a gente precisa desenvolver essas habilidades comportamentais, né? Até teve um comentário aqui que falou que cada vez mais a proatividade está difícil, realmente, né? A gente vê que as pessoas, é muito difícil as pessoas terem proatividade, né? Proatividade e iniciativa, aqui o comentário da Fátima. Então, realmente, é isso mesmo, né? Então, é o que a gente precisa no ambiente de trabalho. Bom, e aí, Irani, eu acho que de tudo isso, né, dessas habilidades, a gente também tem um outro que eu gostaria muito de que você comentasse, que está tudo muito linkado, que é referente a esse novo termo, né, que está vindo aí, que veio nessa pandemia, que é o tal do muvuca, né? E que muvuca é essa que está acontecendo no mundo, né? Então, é uma expressão até, né, engraçada, mas fala pra gente aí o que é essa muvuca, porque a gente está passando por uma muvuca mesmo, né? E o que é esse Está passando por uma muvuca. Às vezes eu tento falar esse termo, que é um termo muito difundido nas empresas, e às vezes eu tento explicar para uma pessoa e as pessoas até me menosprezam ou ficam tirando sarro porque não entendem, tá? Então vamos começar. As coisas com a indústria 4.0 começaram lá com o mundo VUCA. O que é o mundo VUCA? É um acrônimo do inglês, né? Sim. Mas vou falar aqui no português, né? De volátil, né? O U é de incerto, né? No inglês é uncertain, né? Eu incerto, traduzindo para o português. Depois o C é o complexo. Lembra do início eu falei que nós estamos numa era complexa e ambíguo. Então, olha só, volátil, tudo muda rapidamente e precisamos reagir rápido às mudanças. O que aconteceu com esse negócio do Covid? Dani, faz acho que mais de 2 meses que eu não te encontro pessoalmente. Né? A última vez que eu te vi foi no dia 13 de março, não, 13 de março, no aniversário de uma amiga nossa, né? Exatamente. Depois nós não vimos. E eu, por exemplo, eu tenho células femininas, né, de negócio, a gente fazia encontros presenciais. Não pode mais ser presencial. E aí, acabou a célula? Não. Nós imediatamente viramos para o digital, mas a gente já estava preparado. Tem umas pessoas que não estavam preparadas, estavam resistentes, mas tiveram que se adaptar. Porque quem não se adaptar está fora. É tipo assim, não tem como. Então, o mundo é volátil e precisamos reagir rápido. Incerto. Incerto significa a única certeza é que nós não temos certeza de nada.
A única certeza é que nós não temos certeza de nada. E é verdade. Gente, quem podia imaginar que a gente tinha que ficar aqui agora, não é acessório, hein? A máscara hoje é obrigatório, é como se fosse uma camisa e uma calça. É uma vestimenta obrigatória. E pensa bem, quanto tempo mais nós vamos viver com isso? Né? São mudanças radicais. É complexo. A solução dos problemas é mais complexa do que a gente pode imaginar. E as realidades são difíceis de interpretar. Então, o que se espera do jovem? Do jovem de nós também, Todos, né? Mas né? o jovem mais ainda. É que eles não peguem assim, se eu fiz assim, agora tem que ser assim. Não. Será que não tem uma forma diferente de fazer? É sempre pensar, será que eu não posso fazer de uma forma diferente, uma forma mais inteligente? E outra, as empresas querem que você simplifique os processos. Existe uma coisa complexa e você precisa dar uma solução mais simplificada, né? Eu gosto de dar uma solução mais simplificada que as startups normalmente fazem, mas eu dou o exemplo do Quinto Andar. Para quem não conhece, o Quinto Andar é uma startup, né, que você faz aluguel na mão, né? Aplicativo, né? Outra coisa, não sei aqui, o pessoal não deve ter vivido, mas eu vivi época que o banco você tinha que pagar a conta na hora do almoço, né? Do teu almoço. E ficava horas na fila do banco. Às vezes você passava quase 2 horas no banco. Graças a Deus que simplificaram, que tem um aplicativo maravilhoso que você faz tudo na mão. Né? Banco é um exemplo e não é tão distante assim. Pode ser que os jovens nem saibam o que é isso, né? Porque na época não tinha. Mas eu vivi muito, eu fiquei muito tempo em fila de banco. Muito, Sim. muito, muito. E era toda semana, todo mês. Era um inferno, era um inferno. Sim. E ambíguo, o que é bom hoje pode não ser bom amanhã. Então, do mundo VUCA, eles acrescentaram o MU na frente. E o que é o MU? O M é de meaningful, né? De ter significado, ou seja, tudo que fazemos precisa ter um sentido, um propósito, um significado. Às vezes você fala assim, por que você está fazendo tal coisa? O porquê é mais importante do o que e o como. Então, por que você está fazendo isso, né? Eu sei que eu tive muitas dificuldade com o meu chefe, porque às vezes eles mandavam fazer uma coisa, eu via que não era uma coisa tão inteligente. Como eu trabalhava em sistemas, eu cheguei a enfrentar, né, a chefia, assim, né? Eu sei que é problemático isso, né? Mas falar assim, olha, existe um jeito diferente de fazer. Ele, não, você tem que fazer assim porque eu tô mandando. Eu falei assim, bom, se você mandar que eu me jogue aqui do 12º andar, eu vou fazer? Não, penso, logo existo. Então, né? Então tem que questionar a questão de propósito, não é simplesmente fazendo, né? Não, e aí isso é bom, né, Irani? O porquê? Porque você pode contribuir com ideias, né? Porque às vezes uma pessoa está pensando numa coisa, você tem outra ideia e aquilo abre a mente, né? Então, esse é o propósito. Por isso também que é importante respeitar as ideias diferentes, que às vezes a gente tem uma ideia e fala assim, não, é assim, assim, e não existe outra maneira. Mas de repente uma pessoa pensa, uau, e se eu fizer de uma outra forma mais simples? E normalmente quando você está em grupo, né, que você faz os brainstorms, né, as tempestades de ideias, isso vem, porque eu falei, puxa, eu nunca imaginei isso, e vem à tona. Então é muito legal, né, ficar e sempre perguntar, e às vezes 5 porquês, né, por quê? Fala, por que você quer isso? Né? E responder pelo menos 5 porquês. Porque aí você vai resgatando, né? Por que isso aqui é tão importante? Se não, você tem que refletir. Por que é muito importante? Então tem que ter sentido, tem que ter propósito e tem que ter significado. Hoje, por exemplo, Dani, eu sempre gostei muito de comprar coisa da China. Mas depois de toda essa pandemia, eu vou me questionar muito se eu vou comprar uma coisa da China ou não. Sabe? Porque é uma coisa muito séria o que aconteceu. Eles quiseram, praticamente assim, né? Parece um complô para dizimar a humanidade, né? Agora, por outro lado, o brasileiro é muito baixo em produtividade. A produtividade do brasileiro é 1/4 do que o americano. O que o americano faz em 15 minutos, né? Um brasileiro faz em 1 hora. Então, ao mesmo tempo que você fica pensando, puxa vida, vamos limitar aí para ter o protecionismo, é complicado porque a gente pode se atrasar demais, né? É muito complicado isso. Por isso que precisa se preparar, né, Irani? Por isso que tem que se preparar muito bem e sempre olhar aí a produtividade.
Exatamente. Eu já vi também, por exemplo, lá no Japão, que eles estão querendo tudo que eles importavam da China, eles falam, não, nós vamos fazer em casa. Mas o Japão é uma outra potência, é uma outra coisa, né? Então Sim, é sim. uma coisa complicada. Agora, isso poderia trazer muita oportunidade para os brasileiros. Né? Imagine colocar tudo isso, essas pessoas mais teria que desenvolver o mindset, porque tem muitas pessoas que estão arraigadas ainda no mindset fixo, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? A síndrome de Gabriela. E não pode, é sempre perguntando o que eu posso fazer para ser melhor amanhã, o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para, puxa, uma ideia legal, e outra que venha de acordo com uma necessidade do A mundo, né? dor, né? A A dor. dor, a dor como que está vivendo. Ou seja, se adaptar. Você viu que a Tesla se adaptou. Em vez de, desse momento ela construir carros, ela Sim, parou e foi fabricar, como chama, respirador. Né? inspirador. Aqui também eu conheço colegas, né, que tem empresa de cosméticos, então eles falaram, não, o momento não é de fornecer esse tipo de produto. Eu vou mudar o meu mindset para álcool gel ou para um outro produto que eu precise. Então, ter Sim, essa flexibilidade para mudança. Então, às vezes, a gente, dentro daquilo que a gente está fazendo, a gente precisa ter uma flexibilidade e falar assim, o que, que o mundo está precisando hoje? Nós estamos aqui em Jundiaí e o nosso prefeito sempre pede para as pessoas, né, em geral, tanto as empresários ou quanto pessoas normais, ajudarem eles a ter ideias. Então, eles pedem, venham dar ideias para a gente, como a gente pode resolver o problema, porque nós sozinhos não estamos conseguindo. Nós precisamos de ajuda da sociedade, nós precisamos de ajuda. E os jovens, nada, né, melhor do que ninguém para ajudar, né, todo esse contexto, né, com ideias, eles têm muita facilidade no digital, coisas que pessoas mais velhas têm dificuldade. sim. Então, será que não tem uma maneira, uma sacada mais legal de usar o digital de uma forma assim boa que eu possa contribuir, trazer uma coisa boa? Então, isso é uma sacada muito legal. Sim, E sim. a última letra, né, do Muvuca seria universal, né? Sempre que nós precisamos analisar o impacto das nossas decisões, né? A China não analisou muito, né, o impacto das decisões dela, né? Porque afetou o mundo inteiro, né? O Sim, que você faz aqui pode repercutir muito além do seu quadrado, né? Então, e aí por isso que veio essa sigla Muvuca, né? Então, entender que o Muvuca é um acrônimo, entender que está totalmente conectado com o momento que nós estamos vivendo, de um mundo volátil, complexo, ambíguo, né, incerto, né, e que sim. tudo precisa ter propósito, tudo tem que ser significado. Então, nós entendemos que vários comportamentos vão mudar, por isso que a gente fala do Normal. novo mundo, novo normal, nova economia, novo tudo, porque tudo vai mudar, a gente tem certeza que tudo vai mudar. A gente não sabe ainda as consequências, né? A gente prevê, a gente está vendo, né, muita gente sendo despedida de restaurantes, lá o fogo de chão, não sei quantas pessoas, Sim, sim. vários, né? Então, isso é natural, mas e aí? Como é que essas pessoas vão sobreviver? O que que elas vão fazer, né? Exatamente. E tem muitos, estão recebendo aí o dinheiro, mas também não sabe direito, acaba gastando. E tem muita gente levando assim meio na brincadeira, né? Mas isso vai Sim, trazer consequências, né? A vida é feita de escolhas, né? com Então a gente certeza. precisa tomar muito cuidado com cada escolha que a gente vai fazer. É isso aí. Mas nesse Bom, a gente está momento, quase chegando no fim aí, a hora voou, né? Já estamos aqui 19h52, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. aham, Bom, a gente já precisa ir começando aí a isso. finalizar, né, Irani? Eu queria que você deixe uma frase, né? Uma frase de impacto aí para as pessoas, né, que estão nos Aham. ouvindo, para os jovens em geral. Para a gente uma frase. Eu também tenho uma frase que eu gosto muito, mas eu Aham. vou deixar você Antes falar de eu primeiro. falar a frase, Dani, eu posso só dar uma dica para os jovens a respeito dessa época de preparar. Tem muita gente que não sabe como se preparar, né? Mas Sim, existem tantos claro. cursos gratuitos aí, né? Tem um curso que eu gostaria de deixar uma dica, que é do Murilo Gun.
sabe? Habilidades do futuro. Ele fala muito, ele é um cara muito. Ele é fora da curva. Ele estudou na NASA, ele estudou lá na Singularity University, tem uma cabeça de Vale do Silício, e ele tem um curso muito bom. Outra coisa é as pessoas procurarem se prepararem pelas habilidades também que as empresas estão pedindo, ou que as profissões do futuro. Tem aqui no Instagram um site que chama Futuro das Coisas, e tem várias profissões, todo domingo sai uma profissão, e eles analisam qual a tendência do mercado, quais habilidades que precisam, sabe? Eles falam muita informação, sabe? O que você precisa se desenvolver, e aí você tem que ir atrás, as pessoas têm que ir atrás, e aproveitar essa época que está tendo muito curso gratuito, mas também, por outro lado, tem muito curso gratuito. Se você não sabe onde que você quer ir, não adianta, né? Porque não adianta você fazer um curso de finanças se o seu negócio é gastronomia, né? Entendeu? Então é isso. Tem que saber procurar nos lugares certos, né? Mas eu ainda acho que a gente tem que surfar nessa onda, né? A internet liberou geral, né? Esses cursos, conteúdos, muitas lives, assim, sensacionais que a gente está vendo de muito conteúdo. Tanto é que a live de carreira, tem lives de carreira aí grandes até, né? Tem muito conteúdo, na verdade. Muito conteúdo. Tem que se preparar, que focar, né, Irani? Tem que ter foco e ver realmente o que tem que focar. Você quer e buscar isso na internet. Mas é uma boa sugestão para os jovens aí nesse momento de quarentena, para realmente fazer isso, né? Fazer essa liçãozinha de casa, para que depois que essa pandemia passar, com certeza vocês estarão em outra era, né? Com outra cabeça, outro patamar, outra mentalidade. A gente precisa mudar o nosso mindset, é o mais importante, né? Isso. E a frase que eu queria deixar, Dani, falar rapidinho, acho que dá tempo, né? Dá tempo, sim. Vamos lá. Tá. Quem não se conhece, quem não sabe ter objetivos claros, quem não sabe montar um plano de ação, dificilmente conseguirá uma carreira de sucesso, né? Então, eu vou falar novamente essa frase, que são os pilares que as empresas pedem para isso, que a pessoa precisa se preparar, tá? Sim. Quem não se conhece, primeiro, ele tem que saber o autoconhecimento, tem que desenvolver o autoconhecimento. Essas coisas, autoconhecimento, soft skills, é coisa que a faculdade não ensina, tá? Esse que é o problema, e isso é necessário. Então, quem não se conhece é o autoconhecimento. Quem não sabe ter objetivos claros, ou seja, não tem sonhos e também não tem metas, o cara nem imagina, não sabe, vai deixando a vida. O que você quer ser daqui? O que você quer ter? O que você, né? Não sonha com uma viagem, porque quando você tem um sonho, eu quero ir para, sei lá, para França, eu quero ir para não sei o que lá, Austrália é maravilhosa, Austrália, né? Você não tem que se planejar para isso, né? Então você tem que, o que eu preciso? Eu preciso, sei lá, juntar 20 mil reais, no mínimo, eu tenho que procurar isso, tal, né? Então, se você não tem pelo menos um sonho, aí eu dou uma dica para os jovens, que você conhece o Renato Xavier, né? Sim. Ele também teve lá na Singularity University, para eles desenvolverem, antes das oficinas da criatividade, eles tinham que pensar em 100 objetivos antes de morrer. Então, fica a dica aí, desafio. Pense em 100 coisas, qualquer coisa, pode ser viagem, pode ser aquisição, carro, apartamento, qualquer coisa. 100 coisas que você quer fazer. Escreve, porque não adianta você só pensar. Escreve e depois, porque o cérebro vai buscar isso daí. E você vai ticando a cada coisa que vai acontecendo. Então, quem não sabe ter objetivos claros está relacionado aos seus sonhos e metas. Quem não sabe montar um plano de ação, ou seja, não teve o sonho, não teve a meta, nem planejou e nem teve ação. Porque também não adianta planejar e não agir, né? Sim. Dificilmente conseguirá uma carreira de sucesso, que é o resultado. Então, são os pilares. O autoconhecimento, ter seus sonhos e metas, ter planejamento e ação e resultado. É isso que eu queria deixar. Muito bom, Irani. A gente tem 1 minuto e 50, a live foi em cima. E eu queria deixar aqui para vocês, antes de encerrar, uma frase também que eu gosto muito do Albert Einstein, que ele fala: insanidade é fazer sempre as mesmas coisas e esperar por resultados diferentes. Então, gente, inovação, né? Mudar o mindset, inovação. E não adianta ficar esperando coisas diferentes se vocês não agem, né? Então, assim, muita gratidão. Obrigada pela presença de todos. Muito bom, Irani, muito obrigada.
pelo seu tempo, a sua disponibilidade aí com tanto conteúdo. Pessoal, estamos à disposição, continua a nos seguir aí na página da SH Talentos, a Irani também, quem quiser seguir lá, Irani Dutra Coach. Tem muito conteúdo, eu acho que vale muito a pena dar uma visitada lá no perfil dela também. Então, pessoal, agradeço novamente. Gratidão. Muito obrigada, um abraço a todos Tchau, e boa tchau. noite. Live, pessoal, ainda vai dar tempo, esqueci. A live vai ficar por 24 horas nos stories. Ai, William! Te amo, Irani, eu também te amo, William! Que legal, e tem gente Você tá em Portugal ou tá no Brasil? Fala aí! Beijo, tchau, tchau.